Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Recomende o nosso canal para os seus colegas, para os seus amigos, porque aqui nós temos um material objetivo, diferenciado e de alto valor, certo? Então nós estamos aqui na série ABC do balanceamento. O balanceamento destrinchado, passo a passo, com riqueza de detalhes, com diversidade de metodologias, para que você aprenda de uma vez por todas. Tá? Eu gostaria de pedir o seu feedback. Se você está gostando das nossas aulas, diga o que você está gostando, qual é o diferencial. Se você não gostou de alguma aula, é mais importante para mim você saber por que você não gostou do que por que você gostou. Porque você me dizendo o que você não gostou, o que não ficou legal, o que não está claro, eu vou procurar melhorar no próximo vídeo. Eu refaço a aula, porque eu não estou fazendo esses vídeos para mim, estou fazendo esses vídeos para você aprender, para você alcançar resultado, certo? E eu estou num processo de evolução constante. Eu não sou perfeito, ninguém é, você também não é, e nós estamos aqui para crescer juntos. Estou aqui para evoluir também. Então, preciso muito. Pode comentar, eu não vou ficar magoadinho se você fizer um comentário negativo, né? Eu prefiro ouvir as críticas que me fazem crescer do que os elogios que me envaidecem, né? Então, por favor, vamos contribuir para a evolução desse canal. Por enquanto, você me perdoe pela imagem um pouco tremida, eu uso meu celular, eu ainda não tenho os equipamentos, mas a gente vai chegar lá, a gente vai melhorar cada vez mais o nosso canal. A aula de hoje nós vamos falar sobre os símbolos, as fórmulas e os números que aparecem numa equação química, o índice e o coeficiente. Então hoje nós vamos procurar entender a equação química. A equação química nada mais é do que usar a linguagem matemática para representar uma transformação da matéria, um fenômeno químico, um fenômeno que vai alterar a natureza dos materiais, a natureza das substâncias. Então eu trouxe aqui uma equação bem simples para a gente analisar e entender o que significa cada item dessa equação. Eu vou começar falando das letras. As letras, elas são os símbolos dos elementos químicos. As letras, elas podem ser maiúsculas e minúsculas. Nessa equação que eu estou mostrando, nós temos apenas letras maiúsculas. Nós temos o H, que é o símbolo do elemento químico hidrogênio, e esses símbolos dos elementos químicos, eles dão origem às fórmulas das substâncias, que é uma maneira que os químicos inventaram para mostrar como as substâncias, os materiais do nosso dia a dia, como a água, como o papel, como o gás de cozinha, né, sofrem transformações através das reações químicas. E aí eu tenho aqui o I de iodo e ali no produto nós temos o HI. Você vê que a reação, ela segue a lógica de uma equação matemática mesmo, onde nós temos aqui o primeiro membro, nós temos uma setinha que lá na matemática seria um sinal de igual, então essa setinha aqui faz de conta que é o igual lá da matemática, tá? Mas aqui na química ela significa o quê? Que essas substâncias estão se transformando e produzindo uma nova substância, estão formando uma nova substância. Esse aqui é antes, isso aqui é o depois. Aqui eu tenho as substâncias iniciais e aqui eu tenho as substâncias resultantes, as substâncias finais, ou a substância como é esse caso.
Outra coisa que é muito comum nas equações químicas é aqui subscrito, você ter essas letrinhas aí, que indica o estado físico. Se for G é gasoso, se for S é sólido, se for um L é líquido, se for AQ significa aquoso, quer dizer que essas substâncias estão dissolvidas na água, ok? Muito bem. Agora nós vamos para os números. E lembra que balancear é igualar, é contar os átomos? Beleza. Então olha só, eu começo com esse númerozinho que acompanha, que faz parte da fórmula. Tá? Como é que é o nome dele? Índice de atomicidade. Esse 2, ó, H2, I2, H1, I1. Só que um detalhezinho. O 1 a gente não escreve nas fórmulas, nas equações químicas, tá? Eu coloquei aqui só para te mostrar esse detalhe, ok? Então, o 1 a gente não escreve, beleza? Tá, mas ainda, você pode estar dizendo, ainda não entendi o que significa esse 2. Significa a quantidade de átomos que você tem. Então, H2 significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E 2 significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio que estão ligados. H1 e 1 significa que eu tenho um átomo de hidrogênio que está ligado a um átomo de iodo. E esse número de laranja que vem primeiro aí antes do símbolo, antes da fórmula da substância. Ah tá, eu esqueci de falar uma coisa, minha gente. O índice ele é intocável. Não mexa com o índice. Vou repetir. Você não pode alterar, mudar o índice em hipótese alguma. Esse é o maior erro cometido pelos estudantes. E eu estou alterando o tom de voz propositalmente para você não esquecer, para ficar marcado aí na sua emoção, na sua memória. Ok. Voltando para a voz normal. Coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 2. Então, esse número aí é o chamado coeficiente estequiométrico. E o que ele significa? Ele tem várias utilidades. E aqui já é uma introdução à estequiometria, né? Um assunto temido pelos alunos. Então, o coeficiente estequiométrico, ele nos traz várias informações. Por exemplo, a quantidade de moléculas, a quantidade de mol, lembra que eu falei do mol na primeira aula? A quantidade em massa, a quantidade em volume, quando se tratar de gases, certo? Então, eu estou te dando aqui um panorama do que vem a ser uma equação química. Quais são os componentes que aparecem numa equação química? Agora eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar duas tabelas importantes aqui para a gente entender alguns detalhes sobre os símbolos. Então, eu tenho aqui uma tabela com os símbolos dos elementos mais comuns. Então você vê, por exemplo, o alumínio. O símbolo dele é AL. A primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Você tem o antimônio, o argônio e assim por diante. Vamos ver aqui outros exemplos, né? Temos ali o F de flúor, o AU de ouro, o HE de hélio, o H de hidrogênio, o I de iodo, o Fe de ferro e assim sucessivamente. Você deve ter observado que alguns elementos o símbolo não bate com o nome. Por exemplo, o ouro. O ouro... Peraí que deu uma melhorada nessa imagem aqui. Meu Deus. Vamos lá. Eu não vou editar esse vídeo, gente. Me perdoe, mas eu tô com pouco tempo. Então, o ouro aí, o símbolo dele é AU. Por que isso? Porque esses nomes,
eles vêm do latim, normalmente. Então, por exemplo, aí você vê esse segundo, o CU, né, que a gente brinca dizendo que é o cu da tabela. O cuprum, em latim, né? Cuprum. Mas quando a gente traduz para o português, fica cobre. Aí na sequência, eita, mas tá ruim aqui essa imagem, meu Deus. Pera aí, gente. Depois do cobre vem o ouro, cujo símbolo é AU. Por quê? Porque ouro em latim significa... Oh, meu Deus, espera aí, vamos lá. Gente, vai ficar assim mesmo. Mas, rapaz, não gostaria de ter terminado esse vídeo assim. Mas é o que nós temos aqui, minha gente. Tô até no lugar errado. Então, voltei. O AU, aurum. Por isso que o símbolo do ouro é AU. Mas quando a gente vai traduzindo para o português, fica ouro. Beleza? Então, minha gente, na próxima aula eu vou dar mais uma trabalhada, uma explorada nessa questão dos símbolos, índices e coeficientes. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Desculpa aí pela tremedeira e por essa imagem aí meio embaçada, tá? Mas a parte principal que eu queria que você verificasse ficou legal. Muito obrigado. Até a próxima.